Os pastores evangélicos cuidam de suas ovelhas. Mas quem cuida dos pastores evangélicos? Quem pode apoiá-los e suportá-los? É sobre isso que Tatiele Melo conversa com o músico e pastor Roberto Mouzinho e com a mestra em ministérios familiares Vanja Mouzinho. Fique ligado, o Tati Elas começa agora. Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Comev para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio, para mais um programa, e desejamos que esse programa seja edificador, abençoador e que você possa se deliciar com o conteúdo de hoje, gente, porque tá sensacional. Hoje eu vou conversar com o Beto e com a Vanja. Eles são... eu ia falar assim, gente, olha, que eles cuidam de pastores, mas não é isso, eles cuidam de missionários, tem pastores no meio também. Eles fizeram parte do grupo Logos. Então, vocês vão conhecer um pouquinho, eles vão falar um pouco mais deles. Gente, sejam bem-vindos, pastor, Vanja. Obrigado, Tati. Muito obrigado. Privilégio pra gente estar aqui conversando sobre isso tudo. Que legal. Vanja, e aí, conta pra mim... Como é que você chegou em decidir fazer aí um mestrado na área de família? Então, tem uma longa caminhada já, né? Como você pode ver, não sou muito novinha. E agora, na hora de aposentar, né? Onde todo mundo está parando, a gente está continuando, né? Com um novo leque no ministério. Mas eu dediquei a minha vida para o Senhor, para trabalhar em tempo integral no ministério, em 1981. Eu sou goiana, tá? Morava em Goiânia na época, e o Senhor foi me mostrando, né, que Ele queria, confirmando isso no meu coração, que Ele queria que eu o servisse em tempo integral. Eu sempre canto desde pequenininha, que eu me entendo por gente. Tem fotografias, né, que a minha mãe era fotógrafa, então ela fotografava tudo que a gente fazia. E eu sempre cantando, fotos de sempre cantando. E eu perguntava para Deus, como eu posso servir ao Senhor através da música, né? Como eu posso evangelizar através da música, como é que vai ser isso? Só que lá em Goiás, naquela época, né, na década de 80, há pouco tempo atrás, né? Um dia desses, só se falava em trabalhar no meio dos indígenas. Eu não tenho nada contra ser missionário no meio indígena, acho até lindo, desafiador, só que não é o meu perfil. Eu gosto de gente mais, assim, de cidade, né? Ficar lá no meio do mato é só para passear de vez em quando. E eu falava para Deus, mas Senhor, como que eu vou dedicar a minha vida para trabalhar no Ministério em Tempo Integral? E como é que eu vou fazer? Para morar no meio dos índios não vai dar certo. Então eu fiquei segurando ali aquela entrega, sabe? Sei. Entrega, mas não entrega. Eu quero, mas assim, né? Eu quero, mas peraí, deixa eu ver se parece uma outra coisa assim, um pouco mais interessante. E daí eu fiquei sabendo de Vencedores por Cristo, como que era o Ministério de Vencedores por Cristo, que eles tinham um treinamento, né, de jovens por 3 meses, que a gente saía, viajava, e eu entrei para Vencedores por Cristo, para a 37ª equipe, em 1982, e fomos para o Nordeste evangelizar através da música. Aí eu abri um leque para mim. Uniu as duas coisas, eu falei, Senhor, eu me rendo. Aí eu só estou contando um pouco atrás para chegar onde você perguntou, né? Então, aí eu falei para Deus, então eu vou me preparar, vou para um seminário e me preparar melhor para fazer a obra do Senhor. E aí eu fui para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, então Instituto Bíblico Palavra da Vida, ali em Atibaia, onde nós moramos hoje, né? E eu trabalhei no seminário, quando eu cheguei no meu primeiro ano, eu já fiquei sabendo que existia um grupo de música que trabalhava com a pregação do evangelho através da música. Eu falei, opa, agora o negócio tá ficando melhor do que eu esperava. Tá tudo? Tá tudo se encaixando. Então, no meu terceiro ano, eu procurei o grupo, né? Porque eu ia ficar 3 anos no seminário, não adiantava procurar no primeiro ano. Guardei isso comigo até o terceiro ano. No terceiro ano, eu me candidatei ao Grupo Logos. Foi quando, numa entrevista
ele me conheceu, né? Nós nos vimos ali, né? Naquela entrevista. Por favor. Eu não vou contar aquela parte que eu... Eu vou querer saber. Pronto. Não Vou precisava querer ter falado saber. isso. Eu adoro esses feminina. Adoro esses bafão. Né? Pastor, foi amor à primeira vista na entrevista. Não. Então, Foi assim, a primeira vista ele me achou metida. Ele até escreveu um artigo uma vez, como é que é o nome? Bem depois. Depois, né? A primeira impressão. A primeira impressão. Né? Se Que fosse a geralmente- primeira impressão que ficasse, Que geralmente se tinha fala isso, dado... né? A primeira impressão É é que que fica, né? E aí a gente descobre que isso nem sempre Nem é sempre assim, é né? assim, né? Sim. Tinha uma frase que eu conheci na geladeira de um amigo em Belo Horizonte, que dizia assim, você não terá uma segunda chance de causar a primeira boa impressão, né? E até certo ponto isso é verdade, mas às vezes com aquela primeira reação, né, ou aquele primeiro conceito que você tem da pessoa, seja por qual motivo for, pela forma como ela se veste, como ela fala, como ela se expressa, das coisas que ela gosta, você colocando essa barreira, você perde a oportunidade de conhecer a bela pessoa que há por trás essência, né? daquela Foi isso que daquela fachada, né, Sim. que você fala, não fui com a cara. Não, espera um pouco, assim, anda um Conhece pouco, melhor, né? conheça melhor, né? Então foi isso que aconteceu depois, né? E aí vai Para chegando. quebrar essa barreira, então, vocês começaram a conviver, é isso? Assim, aí eu participei dessa entrevista, né? Que eu me formei no seminário em 85, em Educação Cristã. E aí, em 86, eu entrei para o Grupo Logos. Porque na entrevista eu achei aquele grupo de rapazes que estava lá, nossa, mas que bando de rapaz feio, assim... Todo mundo muito à vontade, descolado. Ela, né? E ele já estava. E ele já tava, estava. E ele me achou metida, porque o Paulo César, que é o diretor, né, o responsável pelo grupo, o fundador, inclusive, né, o Paulão, o famoso Paulão, ele perguntou para mim, Vanja, você canta bem? Eu estava entrando num grupo de música, certo? Sim. Quando ele perguntou, você canta bem, o que eu ia responder? Que sim. Que sim, claro. Aí ele me achou metida por causa disso. Eu falei, nossa, que moça metida. Ela foi sincera. Mas se eu ia falar, não, canto mais ou menos. Falsa modéstia, Né? Aí eu ia Mas convencer, geralmente né? você vai assim, né? Você canta bem, ó. Quando eu canto, o pessoal gosta, né? Aquela coisa assim, né? Então, mas ela Não, foi já fui logo ao tão ponto. direta, eu falei, Comigo é assim, caramba, direto. gente. Mas- E aí eu entrei pro grupo, e aí nós nos conhecemos. O Paulão deu a responsabilidade para ele de ensaiar o contralto dos 4 LPs que tinha. E nós tínhamos 20 dias, eu tinha 20 dias para aprender os 4 LPs, 30 músicas. Eram mais ou menos 30 músicas. Então Sério? tivemos que fazer um intensivão. E aí a gente começou a se conhecer, e para resumir, nós começamos a namorar em maio, em janeiro do outro ano a gente estava casando. Olha! Uns 7 meses. E aí, em 21 dias. Aí a gente, depois que a gente saiu do Logos, no final de 91, nós tivemos 2 filhos enquanto no Logos, viajamos muito, foi um trabalho maravilhoso e para nós, assim, é um marco na nossa história e até hoje o Logos é uma referência que onde a gente vai, a gente tem as portas abertas por carregar o nome do Grupo Logos, que né? legal. Que é uma coisa que a gente tem honra, né? Sim. Que a gente agradece muito a Deus a oportunidade. E aí o Beto veio para o seminário em 2007, para o mesmo seminário que eu fiz. E aí ali que eu tive a oportunidade. Enquanto ele cursava teologia, né? Eu falei, bom, eu estou aqui, né? Só fazendo bolsa de estudo, trabalhando um pouquinho para compor o sustento, né? Eu falei, eu vou fazer o mestrado em Ministérios Familiares, porque a gente já vinha trabalhando com famílias há muito tempo. A gente sempre gostou muito disso. A gente é muito de gente. A gente gosta de gente, de estar com gente, de ter gente em casa. Então, assim, e a gente pensava, nossa, a gente precisa se preparar. O Beto sentiu necessidade de se preparar um pouco melhor, né? E aí ele começou a fazer o seminário e nessa época eu aproveitei a oportunidade, que eu já tinha cursado a licenciatura em Educação Cristã, eu aproveitei para cursar o mestrado em Ministérios Familiares, também para aperfeiçoar um pouco mais, para dar continuidade àquilo que a gente já fazia. Sim. Né? E
Hoje, da agora para frente, nós vamos dar continuidade a um sonho antigo, né? Sim. Que a gente já pensava nisso há muito tempo, mas que está se realizando pela graça de Deus. Sim. E pastor, por que ou como vocês chegaram a essa decisão de nós queremos nos candidatar à Agência Missionária Presbiteriana, né, para cuidar de missionários transculturais? Como isso nasceu no coração de vocês? É assim, já faz tempo, né? Como a Vânia disse, a gente gosta de gente, né? Nós temos 3 filhos homens. Lindos, maravilhosos. Todos 3 casados já, né? E todos 3 já dando netinhos pra gente, né? O próximo netinho chega semana que vem, né? Se Deus quiser, um de cada um deles. E a casa sempre esteve cheia de gente por causa disso. Então, os amigos dos nossos filhos vinham, né, para casa, e a gente tinha contato com os pais deles, e pelo próprio ministério que nós desenvolvemos ao longo desses anos, né, e um parênteses aqui que eu sempre falo que as habilidades que Deus dá para a gente são, de uma forma bem ampla, assim, puro pretexto para que Deus coloque pessoas uma nos caminhos das outras, né? Então, assim, quando você cozinha bem, por exemplo, é uma forma das pessoas que apreciam aquilo que você faz se aproximarem de você. E você tem, nessa aproximação, a oportunidade de ser mais do que a cozinheira, simplesmente. Ser alguém por meio de quem a vida de Deus, a mensagem e a convivência da existência vão acontecendo. Música, para a gente, sempre foi isso, né? Assim, eu não conheci até hoje um ser humano que diga assim, eu não gosto de música, de tipo nenhum. Né? Você pode não gostar de algum tipo, da voz daquele cara, daquele tipo de som, daquele instrumento, mas você gosta de algum tipo de música. E sempre, música, você não faz para você dentro do quarto. Você sempre compartilha com alguém, mesmo que comece com um só. E depois aquilo cresce. Então, a música, para a gente, sempre foi esse instrumento por meio do qual Deus fez com que o caminho da gente se cruzasse com o caminho de outras pessoas. E as amizades que a gente tem ao longo da vida, né? E de vários lugares... Está sempre ligada a isso. Foi sendo construída nisso. E com essa aproximação, uma coisa que também vem a vontade de conhecer a pessoa, de cuidar, de estar junto, de ouvir o coração, né? Eu falo de ouvir aquilo que está atrás dos olhos. Porque você só vê, como no caso da primeira impressão, você só vê até onde os olhos alcançam. E para conhecer o que está atrás dos olhos, o que se passa na mente e no coração, aí eu tenho que conviver com você, né? Ouvir. E isso é sempre um risco. Por quê? Porque você se torna vulnerável. Você se dá a conhecer a outra pessoa e ela a você. Vai ter decepções? Vai. Né? Vai ter escorregadelas? Vai ter. Vai ter dificuldades? Vai ter. Vai ter conflitos? Vai. Mas, assim, a vida do ser humano, desde que o ser humano está sobre a Terra, sempre foi isso. E Deus sempre proveu relacionamentos para que pessoas fossem tratadas, curadas. Aperfeiçoadas, né? E a gente sempre fez isso de uma maneira informal. Sim. Né? E depois que eu me tornei pastor, isso ficou mais aguçado, porque aí você tem uma obrigação, você tem uma tarefa. Sim. Né? Além de pregação, estudos bíblicos e outras áreas administrativas e tudo, você tem a tarefa do pastoreio, do aconselhamento, daquela coisa que é o tete-a-tete, o mais pessoal, né? Não só lá do púlpito, mas de conhecer pessoas e cuidar delas. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo solidificado dentro da gente. E do ano passado para cá, houve um casamento, vamos dizer assim, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, ela está estruturando essa área dentro dela. Entendi. Né? Para cuidar dos missionários. Então, há pastores,
a famílias, aos filhos, né, dos missionários, que é uma classe especial, né, por causa dos conflitos que vive, as mudanças, né, a pessoas solteiras, né, então a gente precisando de cuidados, né, são aqueles que vão para o campo missionário, né, e que ao longo da história foi sendo constatado, sendo provado que essas pessoas precisam do mesmo pastoreio que as pessoas que ficam na igreja local precisam. Não há uma descontinuidade. O missionário é um cara tão especial que Deus guarda ele de um monte de coisa. Não, ele vai passar pelas mesmas coisas que você passa aqui na cidade, dentro do shopping, andando no asfalto. Às vezes até mais, né? Porque está fora, num país estranho, longe cultura estranha, família, né? Os filhos se adaptando, né? E sozinhos, né? Porque eles não podem se abrir com um membro da igreja que eles estão plantando, né? E tem muitos que não podem nem revelar a identidade. Né? Exatamente. Em alguns contextos, a oposição espiritual é muito forte, né? Sim. E isso, assim, acaba gerando, quer dizer, não gerando, mas há essa necessidade desse pastoreio, desse acolhimento, desse cuidado, para que a pessoa, onde ela for, e essa é uma das coisas que a PMT está trabalhando desde já, é que a pessoa, quando ela sai para o campo missionário, ela já saia com essa segurança, assim, não estarei sozinha. Se eu precisar ligar em qualquer horário, se eu precisar gritar por socorro, se alguma coisa der errado, se alguém... qualquer coisa, eu tenho uma igreja local que cuida de mim, tem uma equipe pastoral que vai me ouvir a hora que o telefone tocar, eu preciso, né? Porque isso pode ser feito remotamente, pode ser feito por meio de visitas ao campo, que é o que vamos fazer também, e pode ser feito naquelas ocasiões em que o missionário está tão necessitado desse cuidado, por algum motivo, que ele precisa ser trazido de volta para ser cuidado aqui, né? Então, a ideia é que esse trabalho seja feito por uma equipe de conselheiros que seja capacitada para isso. Preparado para isso, né? A gente viu isso, essa necessidade, e vamos, né? Por que esses duas pessoas de cabeça branca deviam ficar em casa? Não dá para ficar em casa. A aposentadoria é só lá no céu. Exatamente. E o descanso celestial, né? Você que não gosta de trabalhar, cuidado, porque lá não vai ser lugar de... Vai ter trabalho. Quando fala descanso, trabalho. Não é deitado na nuvem tocando harpa o tempo todo, não. Lá, o texto de Apocalipse diz que seus servos o servirão. Sim. Então vai ter serviço. Mas aí não vai ter mais a maldição Não vai ter o enfado, né? o enfado, não vai ter a baixa produtividade. Lá, o seu trabalho, né, já redimido de pecado, de tudo, vai ser 100% de aproveitamento, né? Não mais aquilo que aconteceu lá no Éden, quando Deus falou, agora, quando você trabalhar, a terra não vai dar a sua força. Você vai suar e ela não vai responder 100%. Sim. Na Novos Céus e Nova Terra, acabou isso. Não vai ter isso. Glória. Sim. Ô, Vanja, eu fiquei muito curiosa de saber como é que você falou que teve um chamado para se dedicar 100% ao ministério, né? E pensando alguns anos atrás, isso era inovador para uma mulher, né? Como foi isso? Porque geralmente é mais para o homem, né? Mas assim... Não tem como explicar muito bem, porque é uma coisa que Deus coloca no coração da gente, ele dá convicção, não é verdade? Sim. A gente, algumas vezes a gente nem sente tanta paz, né? Porque a gente, eu vou fazer isso porque Deus está me dando paz. Não, às vezes você está numa turbulência no coração, porque tem, ou tem muitas opções, ou não tem opção nenhuma, né? Sim. Mas você quer fazer alguma coisa. E... eu me lembro que eu sempre fui uma jovem muito envolvida nos trabalhos da igreja. Você vem de família cristã? Sim, eu venho de família cristã. Assim, meus pais se converteram já depois que, acho que, do segundo irmão. Quando mudaram, eles são cariocas e eles mudaram para Goiás. Então, ali em Goiás que eles conheceram a Cristo. Ok. Mas eu nasci já com meus pais convertidos, né? Meu pai foi fundador de uma igreja presbiteriana lá em Anápolis, Goiás. Então,
esse envolvimento com a igreja, eu sempre saía para visitar com o pastor da igreja, para pertencer à equipe de visitação. E eu gostava, eu sempre gostei. Você estava envolvida sempre gostei já, desse né? envolvimento. Então, assim, Deus foi colocando no meu coração. Vanja, você pode trabalhar só com isso, você pode servir. Eu já fiz outras coisas, já trabalhei em outras áreas. Mas, assim, Deus sempre fala, não, mas eu quero você aqui, ó, fazendo isso aqui. Então, é uma coisa que Deus coloca, uma convicção que Deus dá. Não tem muito como explicar. Aconteceu isso, um ponto aqui, ó. Foi uma convicção e depois eu vi que ele foi dirigindo, né? A gente tá sempre fazendo, gostando de fazer aquilo que fazia, né? Sim. E Deus sempre dirigindo e dando essa convicção e confirmando, né? Assim como ele fez com a gente agora. Ele mostrou essa porta aberta para trabalhar no cuidado das pessoas, uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, mas que a gente pensava, como é que a gente vai cuidar de pessoas? Quem vai manter um casal que quer cuidar de pessoas, viajar para cuidar das pessoas? Que eles vão pensar que querem fazer turismo, né? E aí arrumaram um nome bonito para o negócio. Não, mas Deus foi costurando ali tudo direitinho. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração, né? Sim. Gente, eu vou ter que chamar o intervalo agora, né? E a gente volta já já. Tá bom. Gente, nós vamos por um intervalinho. Pega o seu café, o seu chazinho, compartilha esse link do programa, faz aí suas perguntas, seus comentários e nós voltamos já já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente. Estamos aqui dos estúdios da Comev, para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio, batendo esse papo gostoso com o Beto e com a Vanja sobre a vida deles, sobre cuidados com outras pessoas que estão aí na missão de Deus. E, gente, vocês já passaram algum momento difícil na vida ministerial de vocês? Só alguns. Só alguns, né? Alguns. Ai, contam para nós, hein? Divide com a gente. Eu penso que, assim, o mais complicado de todos até hoje, assim, foi em 2014, né? Não dá para contar tudo, né? Mas foi um ano em que eu tive uma depressão profunda, né? Passei meses, eu chamo de fora do ar, né? Passei muito ruim, né? Mas tendo que reaprender a ler a Bíblia, a confiar em Deus, a olhar para o texto bíblico, mesmo sem sentir nada, e falar, Deus, o que eu queria expressar é isso, por exemplo, que Davi falou nesse salmo, e eu não consigo, né? Mas eu preciso que o Senhor responda, né? E isso durou vários meses, né? Assim, foi um tempo muito tenebroso, né? Até escrevi alguns textos sobre isso. A Vanja passou por tudo isso comigo, assim, presenciou, e foi um instrumento de Deus, né, na minha vida, tanto com a paciência quanto com a cobrança também, né, que é esse equilíbrio tem que saber ser feito, né, por quem cuida de pessoas nessa situação.
amigos, né, assim, pastores que foram muito bíblicos, firmes, né, eu falo assim, que são pessoas, mais ou menos assim, é como se você tivesse afundando e tem uma pessoa que está num bote, né, e enquanto você não tem forças para sair, ela pelo menos mantém a sua cabeça fora d'água para respirar. Sim. Né? E assim, foi um tempo difícil, mas em que Deus esteve cuidando de tudo, o sustento, a graça de Deus, me alimentando. Eu digo que foi com o maná de cada dia, né? Até depois você atravessar esse processo todo, sair do outro lado vitorioso, mais assim marcado, né? E isso ser aquilo que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que ele começa bendizendo a Deus, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. Aí ele fala, é Ele quem nos consola, né? Quando nós estamos atribulados, para que nós sejamos instrumentos dessa consolação a outros que estiverem sofrendo, né? No momento você não consegue entender isso, você nem passa isso pela cabeça. Como é que isso vai servir? Nem esse raciocínio você tem, porque a mente está tão confusa, você está, né, numa turbulência tão grande, mas conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo que Deus permitiu, né, que aquele cárcere da alma, né, servisse para que você entendesse outros que passam por esse cárcere e que não tem, por exemplo, as pessoas todas que Deus colocou na sua vida. Essa decisão de ajudar outras pessoas também tem a ver com isso que você passou, pastor? Assim, ela tem, não como fonte, assim, não foi a partir disso, mas por causa disso, mas assim, o impacto disso, né, ampliou bastante essa visão, né, de cuidar das pessoas. Então, penso que acho que foi a fase mais dura, né, pra gente. A gente, nesse cuidado pastoral com os missionários, a gente vai trabalhar mais na linha do aconselhamento bíblico. Okay. Porque a gente acredita que a palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar a alma, conforme diz lá no Salmo 19. Né? A palavra de Deus restaura a alma. Sim. E nós podemos ver isso na vida do Beto. Sim. Nesse ano de 2014, Deus restaurando. Tinha dias que ele tinha que pregar o evangelho para ele mesmo. E falar em voz alta. E lia salmos e salmos e salmos, e chorava, e lia. Tinha noites que ele não conseguia dormir, que eu lia a Bíblia para ele conseguir apagar e descansar. Sim. Essa voz bonita, né, me fazia dormir. Não, mas é sério. É linda mesmo. Ô, Vanja, como foi para você como esposa, né? Porque a gente ama nossos maridos. Sim, e é muito doloroso muito quando a doloroso. gente vê eles sofrendo. Muito Como doloroso. foi para você essa fase? Muito difícil mesmo, assim, porque tinha dia que eu não sabia o que fazer. Tinha dias que eu não sabia o que fazer. Tinha dias que eu ligava para o meu pastor, para o nosso pastor, foi assim, um homem realmente comprometido com Deus para servir a igreja que ele estava pastoreando. E o pastor Rosalvo Maciel, lá na igreja, em Goiânia. Na época, a gente era da Igreja Presbiteriana do Setor Bueno. E ele... eu ligava para ele e falava, Rosalvo, eu não sei mais o que fazer. O Beto não para de chorar, ele está prostrado no chão, literalmente chorando. E eu pergunto por que ele está chorando, ele não sabe por que ele está chorando e eu não sei o que eu faço. Aí ele, espera aí que eu estou indo aí. E ele ia lá para casa, orava, até o Beto acalmar. Então, assim, tinha dias que eu não sabia o que fazer, e aí Deus, isso era tudo Deus dirigindo, obviamente. Sim. Deus falava, não, liga, e o pastor ia. Outras épocas, eu lia para ele, nós lemos um livro muito bom do Ed Welch, né? Depressão. Excelente, indico para todas as pessoas que estão sofrendo com esse mal. É um livro muito bom, chama Depressão. É do Ed Welch, Edward Welch. E eu lia para ele, né? E ele falava, o cara está me descrevendo, é isso que eu estou sentindo. Então, ele não sabia dizer o que ele sentia, mas o livro ia descrevendo tudo que ele estava sentindo. Então, eu lia a Bíblia com ele e, às vezes, eu
dava um pedal, a Robin, né? Vai. Eu me lembro de uma coisa bem específica, assim, porque a gente sabe que quem está com depressão é importante que faça exercícios físicos. Sim. Uma caminhada, uma academia, qualquer coisa que vá estimular, né? Que vai se cansar, até para ajudar a dormir. E nós fomos acompanhados pelo pastor Jairo Cáceres, aqui em São Paulo, porque aí, assim, depois de 3 meses que ele estava mal, nós viemos para São Paulo e... Morávamos em Goiânia nessa época. Sim. Aí nós viemos aqui para São Paulo, porque o Jairo Cáceres, o pastor Jairo Cáceres da Igreja Batista Pedra Viva. Pedras Vivas, falou, vocês conseguem vir para São Paulo? Nós vamos. E aí ele entrou com aconselhamento, o pastor Darcis Borovski, também da Batista da Vila Mariana, nos acompanhou ele bem de perto. E o Jairo Cáceres, antes dele começar o aconselhamento bíblico, ele manda a pessoa que procura ele, o aconselhado, fazer exames para ver se não tem nada fisiológico. Você vai fazer uma bateria de exames, então ele encaminha para um médico, e nós fomos encaminhados para o médico amigo, o Dr. Renan. E o Dr. Renan fez tudo que você puder imaginar, todos os exames possíveis. E constatou-se que ele não tinha problema físico nenhum. Então, aqui agora é com Jairo Cáceres. Problema do coração. Problema do coração. É o coração que está desgostoso por alguma coisa que está fazendo você ficar triste. Porque a depressão é isso, é uma tristeza profunda, né? E que a pessoa vai alimentando aquela tristeza. Então, e nós pudemos ser acompanhados, assim, pelo Jairo Cáceres, e ele tinha que fazer essa academia, que você precisa fazer um exercício. E eu, Beto, amor, vai fazer a matrícula na academia. A academia era na esquina... Uma esquina de casa, uma quadra, bem né? Pertinho, uma quadra. Desculpa, viu? Uma quadra. Mas junto com a depressão vem somatizando algumas coisas. E aí veio o pânico. E ele não quis ir na academia sozinho. Aí ele desceu, nós morávamos num apartamento, ele desceu, foi até a esquina, assim, antes da quadra da academia, e voltou. Amor, vamos lá comigo? Eu falei, não vou. A academia é aqui do lado, não vai acontecer nada. Eu não vou junto, não. E eu fui dura, assim. É ruim. É igual quando a gente vai disciplinar um filho. A gente não ama disciplinar o filho. Sim. Quando você corrige o filho, você sofre, não é? Sim. Você sofre por dentro. Não, mas eu não quero fazer isso, Deus. Dói, né? Mas o Senhor deixou na palavra como é que a criança vai dobrar serviço, não é verdade? E aí, ele voltou para casa. Vamos comigo, amor? Eu falei, não vou. Você vai sozinho. Você consegue ir sozinho, amor. Aí, no outro dia, ele foi e conseguiu. E aí, ele fez a academia. Nesse dia, ele dormiu... Porque eu não dormia. Passei várias noites. Várias semanas. Várias semanas. E o Renan deu um remedinho para ele dormir. Você vai tomar até você conseguir dormir, porque você precisa dormir para a adrenalina baixar. Sim. Porque a adrenalina está muito alta. E aí, o Renan passou o remedinho. Nesse dia, antes dele tomar o remedinho... Ele dormiu. Porque ele fez exercício, né? Estava cansado, dormiu. À noite, meia-noite, mais ou menos, ele acordou. E, amor, eu não tomei o remédio para dormir. Eu falei, você está dormindo? Mas não precisa tomar o remédio para dormir se você está dormindo. Continua dormindo, meu filho. Então, assim, a gente sofre mesmo. A gente tem que estar sensível também àquilo que Deus vai mostrando. Ó, agora é hora de passar a mão no ombro. É hora de carinho. Mas tem hora que vamos. Você consegue sozinho. Porque, senão, o deprimido ele vai ficar lá dentro do quarto escuro. Ou e tem muitas pessoas... Né? Codependente. E tem muita gente que não quer sair da depressão. Essa é a realidade. Porque ele é uma vítima. Então, ele vai ter sempre alguém cuidando. Ai, coitadinho, ele é deprimido, né? Pai, não. Porque a depressão, ela sempre traz também algum benefício no sentido de cuidado, né? De atenção. De ter os olhos voltados para você. Né? Então, Deus que vai dando... A gente tem que estar muito conectado com Deus, né? Para ir ouvindo, Para ir ouvindo e sabendo o que vai fazer. Porque, na verdade, a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Você nunca passou por aquilo, né? E, pastor, quais foram as lições, assim, ou a principal lição que você tirou depois de ter passado esse vale, né? Que a gente vê em vários homens da Bíblia, né? Que a gente pode... Não tem como a gente fazer uma análise assim, mas... Pelo que a gente vê, Elias, né? Ele fica ali prostrado alguns dias, não consegue, ele só comia e dormia, bem característico do depressivo, né? Sim. E quais Às foram... vezes nem comer, né? Exatamente. Às vezes nem comer. E a gente fica imaginando ali a apatia que ele estava, né? Porque quem vê um anjo, a Bíblia sempre fala que a pessoa teme, né? E ele vê e volta a dormir, né? Não impactou nada. Nada. E aí, pastor, depois de passar esse vale...
qual é a lição? O que você tirou desse tempo, assim, para quem está em casa, às vezes está nesse vale olhando e achando que não tem saída, né? E ouvir a sua história é encorajador. O que você tirou desse período? Uma das coisas principais é que isso passa. A gente precisa falar isso para o depressivo. Né? Não é uma sentença, né? Há uma diferença, eu penso que na minha cabeça, entre depressivo e o deprimido, de fato, né? Assim, a pessoa que está enfrentando algo que é duro, é demorado, né? E às vezes a pessoa não sabe exatamente definir, que era o que acontecia comigo. O que é? Eu não sei, mas algo que precisa ser dito para ela é que não é definitivo. Porque eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de ventania. Morava lá no Rio de Janeiro, aquelas tempestades de verão, né? Meu pai estava trabalhando e eu ficava o tempo todo orando para o meu pai chegar com medo que acontecesse algo com ele. Então, a ventania, aquela tempestade. Depois, meu irmão mais velho, quando foi para a faculdade, a minha irmã mais velha também, quando eles demoravam para chegar, que estava chovendo, aquela ventania, aquela tempestade toda, aquilo me causava muito, muito, muito temor. Quando você está no meio da tempestade, por mais que você saiba que tempestades sempre passam, parece que aquilo não vai acabar nunca. Né? É a mesma coisa quando você está com uma enxaqueca brava, assim que você sabe que sempre passa, porque você já passou por outras. Sim. Mas naquele momento você fala, meu Deus, parece que é o fim agora, esse negócio... Você quer que aquilo acabe e parece que está durando a eternidade. Sim. Assim, a depressão também traz isso. Assim, parece que você nunca foi feliz antes e nunca mais vai ser feliz depois. Parece que o universo se comprime dentro da sua mente e só existe aquilo e não vai ter fim. Acabou, você vai morrer. Desse jeito. Né? E é necessário que a gente fale para as pessoas, isso vai passar porque Deus tem solução. Né? Como vai ser? A gente vai descobrir andando juntos. Eu estou aqui. Eu estou aqui para ficar do seu lado, né? Para comunicar isso. O próprio Jesus, lembra na última noite? Sim. Quando ele fala, fiquem comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Está uma tristeza de matar. Profunda. E eu preciso da companhia de vocês. Vai ter gente que não vai querer companhia. Ele quer ficar no quarto escuro, sozinho, não quer tomar banho, não quer comer, não quer nada. Insista. Aquilo que a Vânia falou. Tem hora que é hora do carinho, de alisar, e tem hora que fala, agora levanta. Não, eu não quero, mas você... Ele não está em condições de tomar decisão. Ele não tem condições, né? De decidir. Eu não quero. A decisão dele vai ser ficar no quarto escuro. Então, assim, vai ser hora de... Eu vou te pegar pela mão, vou te levantar, eu vou te dar um banho. Né? Graças a Deus não precisou acontecer isso, né? Mas, assim, tem gente que não quer tomar banho. Sim. Tem gente que não quer comer. Eu, por exemplo, tinha momentos em que eu... assim, teve dias, né? Semanas em que eu não queria comer. Quando eu acordava de manhã, que pensava no café que eu tinha que tomar, eu tinha ânsia de vômito. Assim, era algo incrível, assim. E aí, um dos exercícios, e assim, aqui que entra a simplicidade da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente é sofisticado. Sim. Eu quero soluções, assim, mais a gente despreza o que é simples, né? Sim. Quando a Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, façais tudo. qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Um dos conselhos mais simples que eu recebi, Beto, você precisa comer. Coma para a glória de Deus. Você não quer comer, mas come. Fala isso para você. Olha para o pão com manteiga e para o café com leite de manhã e fala isso. Eu preciso comer isso por causa do meu corpo e é para a glória de Deus. Mas isso funciona? Funciona. É que a gente pensa que assim, tinha que ter uma técnica aprimorada para eu trabalhar
a minha mente, ressignificar os meus pensamentos. Legal, essa palavra é ótima, ressignificar. Mas assim, a palavra de Deus, ela já faz isso há séculos. Né? Lá o Salmo 19 diz isso, a lei do Senhor é perfeita e restaura. E esse restaura ali, né, faz voltar, refresca, traz novo vigor. Sim. Então, e isso foi uma das coisas. Uma das lições é essa. Insista com a pessoa. Isso tem prazo para acabar, e o Deus da palavra, ele ministra a palavra dele. E assim, mas eu não consigo crer, parece que é verdade para todo mundo e não é para mim. Eu me sinto como se estivesse numa bolha. As verdades funcionam para o resto do universo, menos para mim. Isso é uma mentira da depressão. Você pensa que é uma bolha diferente de tudo. Não, você é criatura de Deus, um ser amado por Deus, e Deus está usando isso para te ensinar, inclusive isso. A palavra dele, no tempo certo, ela cai, germina, brota, e você vai do outro lado, né, que é o que muitas pessoas não têm a paciência de esperar. Tem gente se matando aí porque não tem ninguém para dizer isso para eles. Por isso que a gente vê tanto no Novo Testamento uns aos outros, Exatamente. Né? É isso. É a igreja, é o corpo. Porque a gente precisa disso, né? Dessa sensibilidade. E recentemente eu entrevistei o reverendo Hernandes, né? E ele disse uma coisa que ficou muito na minha O mente. Hernandes sentou nessa poltrona? Não nessa poltrona, porque a gente gravou na LPC. Brincadeira. Mas é o mesmo programa. Você deu um som da poltrona. Brincadeira, pastor. E uma das coisas que ele disse, e que no momento de dor, foi várias pessoas ali dando vários conselhos que ele não queria ouvir aquele conselho no momento, porque ele estava com muita dor. Mas foi um amigo que chegou e disse, olha, eu não sei a sua dor, mas eu estou aqui. Né? Isso então, eu acho que a gente precisa dessa sensibilidade, né, pastor? Menos julgamento, menos tentar compreender aquilo que, se você não viveu, você não compreende. Eu não consigo compreender essa dor do Senhor, né? Mas eu posso ajudar dentro do que eu consigo e vejo, né? Que é estar junto, que a palavra de Deus diz uns aos outros o tempo todo no Novo Testamento, suportai-vos, né? Aquele que não está num momento ali firme, né? Forte, né? A gente sustenta, isso é muito bonito, né? E assim, é curioso, assim, curioso até certo ponto, deveria ser natural para a gente olhar para algumas coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, Paulo falando para os romanos, lá ele fala assim, olha, eu sei, irmãos, que vocês estão cheios de sabedoria, aptos para admoestar, para aconselhar, para exortar uns aos outros. Peraí, Paulo, mas tem um monte de gente leiga, tem gente, assim, naquela época, um monte de gente que... no nosso conceito, hoje seriam analfabetos. Gente que não sabia ler mesmo, porque a leitura não era algo para todos. Né? Paulo, como é que você diz que tem gente aí apta para... E ele está falando isso, está mandando uma carta, não é para um grupo da liderança, para um clero. Não, ele está mandando isso para uma igreja que era composta de gente de todos os níveis. Porque nós temos essa capacidade de misericórdia, né? De se envolver com a dor do outro. E de conhecendo a palavra de Deus, poder ministrá-la, né? Que é um dos defeitos do nosso tempo. Assim, se você não é PhD, você não tem nada para mim ensinar. Se você não é pastor... só serve a oração do pastor. Se você não aí eu ponho... E esse tempo chegou, pastor, que nem adianta mais ser pastor, tem que ser determinados pastores, né? Entendeu? Então, assim, gente, a palavra de Deus diz que nós somos, Deus colocou isso no corpo de Cristo. Esse poder, esse potencial curativo está naquela irmã que não teve uma formação como a sua, mas que gasta tempo com Deus, orando, que vive, né? vivendo, conhecendo a palavra de Deus, e pode
naquele momento em que você pensou que era o fulano que ia orar, impor a mão, orar por você, né? Ela. É aquela síndrome assim de Naaman. Eu pensei que o profeta vinha, Ia mandar, ia né? pôr a mão em cima do leproso, ia invocar o seu Deus. E agora o cara me manda mergulhar nessa água barrenta. Que o meu são muito melhores que essa. Tem água transparente. Não, eu sou o generoso. Não, e aí assim, é por meio, às vezes, de alguém simples. Vamos colocar aqui a metáfora. É por meio de uma água barrenta. Sim. Em que Deus quer que você mergulhe 7 vezes. Não é só uma imposição de mãos de um poderoso. Sim. Deus quer que você mergulhe nessa água com humildade. Sim. Pastor, para ser curado. Sim, eu tive uma experiência essa semana, fazendo uma visita para uma senhora da nossa igreja de 94 anos. Que graça. E me edificou bastante, porque quando nós chegamos ali para orar por ela, porque ela passou por uma cirurgia, quando meu marido é pastor, né, ele terminou de orar, ela continuou orando e ela orou por a gente. Que joia. Pastor, aquilo Quebra. e aquilo significou tanto para mim, porque eu nunca tinha pensado que de tantas visitas que a gente faz, raríssimas vezes a gente é alvo de uma oração e de uma oração tão sincera, sabe? Deus cuida da família do pastor, cuida do coração deles, porque a gente vive dias em que, e eu louvo a Deus por esse trabalho que vocês estão fazendo, porque as famílias pastorais, elas são pressionadas, né? E a gente também é alma vivente, né? A gente também é sujeito a essas fragilidades que você está falando, né, pastor? De depressão, de tristeza, até porque você larga às vezes a sua família para servir a Deus num lugar que você também está sozinho. Isso. A gente não, no nosso caso, a gente não está do outro lado do mundo, mas a gente não está perto da família, né? Sim. Então isso é muito sabe bonito como é. e que Deus abençoe vocês nesse projeto. Como já passou muito rápido, eu quero ouvir vocês cantando, gente, porque já vai dar 1 hora quase, Alguma né? coisa, então, né? Conhecer um pouco. E, pastor, muito obrigada por compartilhar essa sensibilidade, viu, Vanja, dessa parte da vida de vocês. Porque às vezes eu percebo que muitos líderes passam isso calados, né? Até porque a igreja ainda tem muito preconceito com isso, né? Elas associam muito que o homem, o pastor não pode adoecer, principalmente doenças da alma, né? Ou doenças psíquicas, como a gente fala, né? Que na verdade, mas Deus cura, né? Deixa eu só voltar, assim, complementar aquela resposta. Sim. Né? Que você falou, né? Do que, quais lições. Uma outra lição é exatamente, talvez a que é uma das coisas mais duras, é não esconder. Porque muitas vezes a gente se esconde exatamente para não expor essas coisas. A gente acaba não querendo, alimentando essa figura do super Homem. Entendeu? Então, assim, não vamos contar isso para ninguém, porque, nossa, quem é que vai querer saber? Que vergonha. Não, não, que vergonha. Não, assim, uma das coisas que nos ajudou, né, assim, isso ficou bem mais por conta da Vanja, foi de botar a boca no trombone. Assim, não porque eu sou faladeira, tá? Assim, Porque sábia, né? precisamos de socorro. Precisamos, porque eu tenho visto algumas pessoas que vão se afundando cada vez mais, porque a depressão é uma espiral que puxa para baixo. Né? E é porque exatamente não querem se expor. É duro se expor, mas é pior ainda você depois submeter a sua família a um suicídio. Então, assim, é melhor a dor de uma, entre aspas, vergonha de se mostrar vulnerável, humano, frágil, totalmente dependente, né? É preferível isso a você depois fazer a sua família lidar com algo que vai ser muito mais traumático e doloroso. Não tenha vergonha, exponha seu coração, né? E se permita cuidar. Deus, eu não queria, Se permita ser cuidado. Eu não queria isso, mas Deus, eu só tenho isso. Se não for isso, eu vou sucumbir. Então, me quebra para que eu me deixe cuidar pelos outros, né? Amém. Então é isso. Lindo, gente. Vamos cantar? Dá tempo? Oxe, dá. O nome do nosso projeto missionário junto à BMT é Marcas, né? E uma música aqui do nosso CD, na época que tinha CD, né? Uma música que caminha com a gente, né? Todas as vezes que a gente vai a alguma igreja, fazer algum trabalho, é Marcando Vidas, né, amor? Isso. E a gente vai cantar um trechinho dela.
A música é mais antiga, mas o nome que a gente deu para o nosso ministério chamado, quer dizer, para essa parte, essa área do nosso ministério chamado Marcas, é um acróstico. É ministrando acolhimento, renovo, cuidado, aconselhamento e serviço. Olha. Né? Então, a ideia é essa. Estamos aqui, não, assim, a pessoa não é um projeto, ela não é trabalho nosso. Ela é nosso irmão em Cristo, em que a gente precisa servir. Amém. Né? Marcando vidas, né? Que é a música. Então, gente, meu instrumento é teclado, tá? Assim, o violão é só porque não dá para trazer o trambolhão para cá. Né? Então vamos cantar. Vidas são tão curtas que é melhor não adiar aquelas coisas que se deve fazer agora. Vidas são tão frágeis que é melhor não descuidar de tais tesouros que se podem ir a qualquer hora. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui. Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas. Não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer: marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Cristo, o maior dos mestres, pouco tempo esteve a ensinar aqueles com quem dividiu suas glórias. E hoje continua acesa a ardente chama que moveu tais homens a viver e transformar a história. Quem conhece o amanhã, quem sabe quanto tempo terá aqui. Aquilo que se planta hoje, cedo ou tarde se colherá. Quero viver marcando vidas. Não me importa a glória nem o aplauso, nem ter ações reconhecidas. A eternidade é que vai dizer que valeu todo esse esforço empenhado. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Marquei meu mundo nas vidas em que eu pude investir. Amém. Ó, me emocionei. Lindo, gente. Quero ouvir depois mais essa música. Ele me fala onde. Tá nos streaming? Tá na... Sim, Só procurar lá, Beto e Vanja, Marcando Vidas. Que, aliás, todas as nossas redes, né? Spotify, YouTube, Insta, Beto Instagram, e Vanja, Facebook. Beto e Vanja. Bem Beto criativo. e Vanja Marcando Vidas. Pode deixar. Aí vai aparecer tudo lá. Muito bom. Lindo, Isso, gente. Amei a música. Obrigado. Gente, que alegria ter vocês aqui. Privilégio. Passou o Conhecer tempo vocês. rápido, né? Passa muito rápido. É. Às vezes, quando o pessoal fala, vou lá, Tati, não tem uma coisa pra falar 1 hora. Tem, gente. Tem sim. É muito gostoso. E teria muito mais, né? Sim, e que Deus abençoe vocês nesse Obrigado novo pelo carinho aí, projeto. pelo Né? convite. Arthur Mendes, obrigado aí. É o produtor aí do É. programa, né? E, gente, pra gente encerrar, fala uma mensagem pra quem tá em casa, que vocês queiram deixar uma mensagem. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês e eu quero incentivar a você se deixar cuidar, não é verdade? Se deixar cuidar pelas pessoas da sua igreja, pelas pessoas à sua volta. Se você não frequenta alguma igreja, se deixe cuidar por algum amigo
mas principalmente se deixe cuidar por Deus. Deus é aquele que cuida de nós em todo o tempo. A palavra de Deus diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós vivemos dias maus, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele, sim, tem o domínio e Ele cuida de tudo. Então, nós podemos descansar nesse Deus. Deixem-se cuidar. Amém. Amém. Só isso, pastor, quer também deixar? Só isso, né? Só assim, finalizando, né? De tudo isso que foi falado aqui, o importante é a gente lembrar isso que a Vânia disse no final aqui. Deus, Ele é o que conhece o ser humano. Deus criou, a Bíblia diz lá no comecinho que Deus formou o homem do pó da terra. Sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa assim, Deus fez um bonecão lá de barro, soprou e pronto. Não, aquela palavra formou do pó, assim, Deus desenhou. Deus pegou um pouco do pó, mexeu, fez um formato, pôs um corante divino, falou, isso aqui, vou chamar isso de fígado. Deus foi fazendo, Ele foi desenhando cada coisinha, esses dois negócios aqui vai ser para o ar que eu vou soprar depois, entrar, pulmão, isso vai ficar nessa posição do lado. Então Deus foi criando, formando. Deus conhece a gente desse jeito. A palavra diz que Deus conhece a gente, Deus esquadrinha, Deus divide em quadradinhos. Assim, etimologicamente, a palavra significa isso. Deus divide nas menores partes, Ele conhece cada uma. Então, por ser esse o Deus que nos criou, Ele nos conhece profundamente e Ele tem as soluções, Ele tem as respostas que a gente precisa. Às vezes demora porque Deus está querendo que você aprenda. Uma das coisas que eu precisei aprender não vai ser no seu tempo, vai ser no meu. Amém. Então Deus faz isso, então é isso. Deus conhece, Deus cuida, Deus vê. Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham sido edificados, assim como eu fui nessa manhã. Orem pela vida deles e estejam aqui presentes na próxima terça, às 10 da manhã, para você mandar as suas perguntas, fazer a sua participação. Deus abençoe vocês. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com